Se você estuda para o IELTS e está preso no Band 6, neste vídeo você vai pegar as respostas do porquê isso está acontecendo. Eu separei aqui os 5 clássicos erros que faz alguém ficar preso no Band 6. De onde eu tirei isso? Da minha experiência atendendo vários alunos. Sempre é um desses 5 quando não é todos. Inclusive, se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Evelyn e o que eu faço aqui basicamente é resolver a nota de quem está travado estudando para o IELTS para chegar no Band 7 e Band 7+. Se você gosta desse tipo de conteúdo, tá nessa situação, já se inscreve aqui, dá um gostei também se esse vídeo te ajudar, que toda semana tem vídeo novo. O primeiro e o mais clássico é focar em ter uma gramática perfeita. Cara, 100% das pessoas que eu conversei e que estava preso no Band 6 falou assim, não, mas eu estudo gramática, cara, eu faço exercício, eu tento, é tudo certinho lá, eu tento não errar nada. E por que eu continuo no Band 6? Porque se você pegar critério, eu vou tentar colocar aqui quando for colocar o vídeo, tu vai ver que na gramática lá vai exigir que você tenha flexibilidade, variedade e precisão. Ou seja, a única coisa que você treina quando você tenta fazer exercícios ou tenta não errar é precisão. Beleza. Às vezes você está escrevendo um texto, observa aí, com um tempo presente e passado simples e realmente não tem muitos erros ali, quase não tem erro. Só que o critério está te cobrando flexibilidade e variedade de estruturas. Que você consiga usar de maneira flexível, quando é necessário usar, com consciência, com uma variedade e ainda assim, dentro desses quesitos, precisa existir a precisão. Então, tu vai perceber que às vezes tu tá tão focado em ter uma gramática perfeita e às vezes realmente tu tem, só que não tem os outros 2 elementos que precisa ter no set, que é a variedade e a precisão. E nesse momento, talvez tu pense, pô, Evelyn, mas eu já ouvi o pessoal falando sobre isso, né? Que tem que usar estruturas complexas, tem que dar uma variada ali. Só que o meu problema ele é outro. O meu problema é que eu conheço, só que na hora que eu vou falar, na hora que eu vou escrever, não vem, não consigo usar. E isso aqui me leva ao segundo ponto. Quando você estuda gramática na teoria, você não tem um meio prático de aplicar no IELTS. E para você conseguir estabelecer variedade e flexibilidade para usar esses elementos, isso é como se fosse um subproduto de uma outra coisa. Eu vou trazer um exemplo aqui do writing. Quando você tem uma redação que muitas das vezes ela não é bem construída, bem argumentada, não tem uma relação lógica entre as ideias, então vai ser impossível que você traga, por exemplo, elementos coesivos, que você consiga usar tempos variados para variar aquilo dali. A flexibilidade e a variedade, a mesma coisa vai acontecer no speaking. De estruturas, só acontece quando você tem intencionalidade nas suas respostas. Ou seja, tu precisa de um meio prático, de uma linha de raciocínio, de uma construção que te permita trazer esses elementos. Evelyn, tu tá falando então que o problema não tá que eu tenho que estudar mais gramática, se eu já sei, tá na aplicação? Sim, é isso mesmo, tá na aplicação. E se tu estuda somente e corrige os erros e tenta ser perfeito, é aí que tá o problema. Por isso que tu não chega no Band 7. O segundo deles é quando tu insiste apenas em técnicas. Pô, como assim? Vou te dar um exemplo. Reading. Eu tenho certeza, se você comprou um curso, fez uma aula, assistiu uma aula no YouTube, o que for, você viu a tal da técnica do skim-skimming da palavra-chave. E aí tu tentou aplicar. Mas tua nota não passa de 6. O que tá acontecendo? É que tem algumas lacunas que a técnica não resolve. Cara, a técnica nada mais é do que uma ferramenta de aplicação. Só que, por exemplo, dentro de uma prova do Reading, do IELTS, ela vai estar te cobrando ali questão de interpretação de texto. Interpretação do próprio enunciado que a questão está te pedindo. Critérios de decisão. Sabe quando você faz lá o teu esquema e tu acha o parágrafo, a resposta realmente está lá, só que tu olha e tu fala assim, e agora, eu não sei qual que é o pedaço que eu boto. Eu não sei se é esse, não sei se é esse. Tu não tem critério de decisão. Às vezes, você perde o true, false, not given porque tu não consegue diferenciar o que é falso e o que é not given. Te falta ali interpretação textual. E esses problemas vão prender a sua nota porque a técnica não resolve isso. São habilidades. Por isso que tu aplica 1, 2, 3 e tu aplica bonitinho, do jeito que te ensinaram. Só que a técnica não cobre o desenvolvimento de habilidades. É como se com a técnica você tivesse chegado, sei lá, até o 6. Mas daqui tu não passa mais. E enquanto tu continuar só aplicando técnica, não vai resolver. Por quê? Interpretação de texto, que é a causa de muita gente perder questão, ficar preso no Band 6, não sobe de maneira nenhuma, é algo que não existe uma técnica, um troço que tu vai aplicar ali e magicamente tu vai interpretar melhor. Tu precisa, obrigatoriamente, de um método de estudo que te faça interpretar a prova do jeito que ela tem que ser, que corrija essa lacuna.
A mesma coisa vai acontecer no speaking. Quem nunca ouviu uma tal de uma técnica que é, você vai ter que usar link word, estruturas complexas no teu speaking, aí tu dá mais ou menos assim, tu vai responder, tu vai expandir e vai dar um exemplo. Aí tu fica, responder, expandir, dar um exemplo. Responder, expandir, dar um exemplo. E as coisas mesmo não vêm. Ou às vezes tu até tenta colocar, tu gravou uma link word, tu gravou uma estrutura, e aí tu tenta aplicar naquele negócio ali que te deram da técnica. E tu tá aplicando. Por que tu não chegou no 7? Porque, vamos voltar lá, no 7 tu vai existir variedade, precisão e flexibilidade. Às vezes você tá aplicando um monte de link word, mas não tem precisão. Você aplica de uma forma mecânica, você aplica porque você decorou, porque alguém disse que tinha que aplicar. E o examinador, obviamente, vai perceber isso. Às vezes você usa um monte de estrutura complexa, mas tem muitos níveis ali de imprecisão. Também vai dar problema. Evelyn, de onde está tirando isso? Cara, nada do que eu estou falando vem da minha cabeça. Se você pegar critério de avaliação, você vai ver que está escrito exatamente isso lá. Então, de novo, a técnica 90% das vezes não vai servir para nada. Por quê? 90% das vezes você vai ter muitas habilidades que são base para você conseguir o teu Band 7+. E se você não tem essas habilidades bem desenvolvidas, se você não domina os elementos, a técnica só vai te fazer meio que mascarar as coisas e você vai ficar preso repetindo os mesmos erros sem ao menos saber o que está acontecendo. Uma clássica também, estudar passivamente listening e reading. E eu nem boto a culpa em vocês, porque tem muita gente que fala que isso é a receita mágica aí para você conseguir uma nota alta no listening e reading, né? Que você precisa se expor, que você precisa consumir, não sei mais o que. E aí, o que tu fez? Tu foi lá, consumiu, tarará, mas tu ficou preso de novo no Band 6. Por quê? Eu já expliquei do reading, então não vou explicar de novo, mas a prova do listening é um clássico disso aqui. Por que tu escuta o negócio do podcast, o negócio da música, ver filme, parece que tá entendendo tudo. Mas na hora que tu vai fazer o listening, tu se perde. Tu escuta uma resposta, não sabe mais o que veio a outra, aí não deu tempo de ler a pergunta. Às vezes no mapa, tu tá entendendo todas as localizações, mas tu não consegue acompanhar. Você vai perceber que as habilidades que a prova do IELTS está te cobrando não é de escuta passiva. Quando você escuta o áudio lá, não é pra você escutar e ver se você entendeu inglês, cara. O jogo não é esse. Tu tem que ler, tu tem que interpretar, tu tem que ter habilidade que eu chamo de escuta seletiva. Que é, sabe por que tu se perde no áudio? Porque tu não sabe o que tu tá buscando. Então é impossível que os seus ouvidos selecionem a informação correta para aquela informação que foi pedida ali no enunciado da questão. Às vezes, tua nota tá no 6 porque tu erra todas as questões de mapa e de múltipla escolha. Vamos colocar aqui como exemplo. Aí, o que tu vai treinar no podcast? O mapa, se tu tá errando as questões de mapa, tu não reconhece os comandos, ou tu reconhece, mas não com a rapidez que é necessária para você transformar aquilo em localização visual. Então, não dá tempo de você se achar e você acaba se perdendo. Aí tu perde 5, 6, 7 questões ali por conta disso. Se você não tiver um treino específico que resolva esse problema, escutar podcast, não sei mais o que, não vai adiantar. Porque o teu problema é outro, é uma habilidade específica que está prendendo a sua nota. A mesma coisa vai acontecer com a múltipla escolha. Se você perde as questões de múltipla escolha, tu já reparou que parece que ele fala todas as questões, de sacanagem. Tu começa a escutar e tu fala, não, é A, tenho certeza. Daqui a pouco ele fala B, aí tu fala, não, é B. Aí daqui a pouco ele fala C, C. Ué, parece que é todas? Ele vai mencionar todas mesmo. Então a habilidade que tu tem que treinar existe alguma coisa ali dentro daquele contexto, dentro daquela questão, que vai te dizer se é A, se é B ou C. Só que se você não tiver essa habilidade, essa percepção, já era. E de novo, tu não vai achar esse treino específico para resolver essas habilidades que hoje te faltam em podcast, em filme. Um outro clássico também é estudar inglês, principalmente você que tem um nível intermediário, precisa de uma nota 7+. Aí o que te ocorre? Cara, vou estudar inglês primeiro, né? Que aí vou melhorar minhas habilidades, vou dar uma revisada ali na gramática, né? Que eu não lembro mais de nada. E depois eu vejo o negócio da prova. Só que, cara, tu precisa entender que o inglês dentro do IELTS é só uma ferramenta. Na verdade, o IELTS ele é uma prova de habilidade. Então, vão ter algumas habilidades que vão te ser cobradas, como interpretação, desenvolvimento de ideias, argumentação, repertório, capacidade de analisar um gráfico e trazer as informações relevantes, comparações, entre outras coisas. Isso tudo que eu te falei é a base para você conseguir ir bem na prova do IELTS. Se você não tiver isso bem desenvolvido, não vai.
E aí que tá o ponto. Muita gente estuda inglês de uma forma geral. Ah, eu vou pegar um tempo verbal aqui, eu vou estudar, eu vou passar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. E aí, às vezes, tu termina de estudar, tu fala assim, cara, eu acho que meu inglês melhorou. Pega um simulado pra fazer. Na prova, o jogo é muito diferente. Às vezes, você vai conseguir escrever, só que tu não vai atender nenhum requisito da nota 7. Às vezes, mesmo conseguindo escrever, tu vai tirar um 5, um 4,5. É porque teu inglês não está bom? Não. É porque tu não treinou as habilidades que precisam. São jogos diferentes. Então, se você tem um inglês intermediário e precisa de uma nota avançada, um 7, um 7,5, tu precisa descobrir o que te falta dentro da prova do IELTS. Quais habilidades que te faltam desenvolver dentro daquilo ali? Pô, Evelyn, mas o meu inglês não vai ter que ser desenvolvido? Vai, cara. Eu já fiz isso com várias pessoas aqui dentro. Vai. Só que tu tem que pensar em desenvolver o teu inglês, não de uma maneira geral, dentro daquilo do que o IELTS cobra. É aí que tu ganha tempo, é aí que tu tem um estudo eficiente. É aí que tu vai direcionar o teu estudo para desenvolver aquilo que a prova quer. E desenvolver as habilidades. Aí tu vai ganhar tempo. E o último, eu acho que esse é o campeão e o mais comum. Não entender o que está acontecendo com a sua nota, no sentido de que, às vezes, você marcou sua prova, você tirou 6. Você fez um simulado, porque você tirou 6. Aí tu faz simulado, fica assim, 5,5, 6, 5,5, 6, 5,5, 6. E a única coisa que alguém te dá de instrução, se você tá fazendo aula ou alguma coisa, é estuda mais, sua nota não tá boa, você tira um 6, melhora a gramática. Só que, como eu expliquei anteriormente, existem vários motivos diferentes para você estar preso no 6. E aqui que está o problema. Se você não souber exatamente qual que é o problema, é impossível de consertar. E é nesse momento que você começa sabe quando tu dá tiro no escuro? Tu atira para tudo que é lado. Pega um pouco de gramática, pega um pouco de repertório, pega um pouco de vocabulário, aplica não sei o quê, treina mais, entrega redação. Mas tu tá no escuro, cara. Tu tá tirando. O alvo tá ali, ó. E tu tá tirando pra todos os lados. Porque tu não tem noção do que realmente tá acontecendo. Só que isso aqui é o que mais custa dinheiro e tempo. Porque tu fica nessa, às vezes, por muitos meses. Demora muito tempo pra tu cair em si e falar assim: caraca, não resolveu. E às vezes já passou um ano, já passou 1 ano e meio. Tu já botou 10, 15 mil em preparação, prova, viagem. Já foi o tempo. E o ponto é. O que trava uma pessoa no Band 6, por exemplo, no Speaking, não é o que trava uma outra pessoa no Band 6 no Speaking. Evelyn, que loucura que é essa se a nota é a mesma? A nota é a mesma, beleza, só que a gente tem 4 critérios de avaliações diferentes. Então, é uma média, pode dar 6, mas o problema pode ser outro. Então, por isso que eu sempre prego que tu precisa entender o que está acontecendo no teu caso, cara. No meu caso, o que está acontecendo com a minha nota. Vou dar um exemplo para vocês. Existem pessoas que chegam aqui no Band 6 porque elas sabem todos os elementos que eu tenho que aplicar no speaking, mas elas não aplicam quase nenhum. Não tem nenhuma variedade, flexibilidade, não tem um caminho, um raciocínio por trás para você conseguir aplicar aquilo ali. Então, como que a gente vai pensar em resolver essa aplicação? Por outro lado, vai existir pessoas que vão também ter um Band 6, vai aplicar um monte de coisa, mas majoritariamente errado, sem controle. E às vezes, por outras questões, vai dar um Band 6. Aí eu te pergunto, o treino que, supondo, eu vou passar para essa pessoa A e para essa pessoa B é a mesma coisa? Não é. E aí que tá o problema. Às vezes tu vê uma aula que te dá um conselho, ó, faz isso. Faz isso. Só que para pensar 2 segundos. Aquela aula está sendo assistida por você e por todas as pessoas que estão procurando notas diferentes, com níveis diferentes. Tá entendendo? Fechou a conta aí? Não vai resolver o problema, porque problema para ser... Lembra de uma coisa. Um problema do IELTS para ser resolvido, ele precisa ser identificado. Se ninguém identificou qual é o problema, não tem como consertar. Se você está travado no Band 6, o fundamental é você entender quais são os seus problemas dentro de cada habilidade. É fundamental para destravar, não tem como destravar sem isso. E é exatamente por isso que eu, Evelyn, tenho uma mentoria personalizada e o nosso foco aqui não é você aprender IELTS, se você aprender mais técnica, mais conteúdo que você já viu e não resolveu. O meu foco aqui é resolver problema. Então, identificar os problemas individualmente nas tuas habilidades que não te deixam chegar no Band 7+, e resolvê-los. Através de que, Evelyn? Métodos específicos. Para cada problema, existe um método específico de aplicação. Quando a gente resolve um problema que te prende no Band 6, a gente chega no Band 7. É uma conta simples como 1 mais 1 é igual a 2. E se você não conhece o meu trabalho, quer ver esses resultados acontecendo, eu te convido. Aqui na descrição tem
link do meu Instagram, lá tu vai poder acompanhar algumas histórias. E é isso. O foco da mentoria não é ensinar, é resolver problema, cara. E se por um acaso tu tá com a nota travada e tu fala assim, filha, já tentei de tudo, eu não aguento mais, eu preciso de alguém que enxergue meus problemas e resolva. De forma personalizada para que eu consiga o meu Band 7+. Se você é essa pessoa e se você deseja, clica lá no link da descrição, tu vai poder falar diretamente comigo. Vou entender onde você tá e vou te falar como é que eu posso te ajudar.